Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 250 a 252 da mensagem à era da igreja de Sardes. O irmão Branham continuava falando sobre a remoção de nomes do livro da vida. Então o irmão Branham citou a noiva que tem o seu nome numa seção do livro e nunca pode ter seu nome riscado. Citou aqueles que terão seus nomes riscados, como foi o caso de Judas, Balaão, da tribo de Dan e Efraim. Citou também aqueles que têm seus nomes no livro da vida e entrarão na vida eterna por terem sido bons aos irmãos, aqueles justos que herdam a vida eterna no julgamento do trono branco. E o irmão Branham também disse que alguns nunca tiveram seus nomes escritos no livro, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e Apocalipse 17, versículo 8, que diz: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Também Apocalipse 17, 8, "A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá." Estes que não têm seus nomes escritos no livro da vida, estes que nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida, estes como Faraó, que foi levantado por Deus, mas não com o propósito de herdar a vida eterna, mas como vaso de ira, como Paulo diz na sua carta aos Romanos, que Deus fez alguns vasos, da mesma massa ele fez alguns vasos para a honra e outros para a desonra. Ele fez alguns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E estes vêm para cumprir o seu propósito, como foi o caso de Faraó, que foi levantado por Deus para resistir ao próprio Deus, porque resistindo ele, Deus então seria obrigado a mostrar o seu poder, como ele fez no Egito, trazendo aquelas 10 pragas, e depois afogando aqueles egípcios no mar. Eles resistiram a Deus, mas eles foram levantados por Deus para isto. Mas o irmão Branham diz que mencionamos ele diz que este plano de eleição e reprovação é a sabedoria de Deus revelada em todas as eras. Podemos nos questionar e tentar julgar a Deus, como ele elege alguns para a vida eterna e outros para se perderem. Mas o irmão Branham diz que este plano de eleição e de reprovação é a sabedoria de Deus revelada em todas as eras. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 11, diz que ele nos elegeu nele, em Jesus Cristo. Também diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo e que ele fez abundar a sua graça em nós em toda a sabedoria. O seu plano de eleição, tanto como de reprovação, é a sabedoria de Deus. Se cremos que Deus é onisciente, que ele sabe de todas as coisas, temos que crer, somos obrigados a crer que então ele é perfeito em sabedoria e justiça. Tudo o que ele faz é correto, e ele segue o conselho da sua vontade, porque a Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém pode instruir a Deus, ninguém pode dizer a Deus que o que ele faz não é correto. Ele é soberano, ele é o autor, ele é o dono da criação, e ele é perfeito em sabedoria e justiça. O irmão Branham diz que consideramos até agora, a remoção de nomes de indivíduos do livro da vida, mas que a partir de agora vamos considerar e vamos observar
a igreja, o grupo da igreja através das eras sendo removido. O irmão Branham diz: agora queremos considerar não os indivíduos, falando da remoção de nomes, porém os grupos representados na igreja, através das eras da igreja. O irmão Branham compara a igreja como uma planta de trigo. Ali temos a planta de trigo. Antes da planta você tem o grão. No grão há a vida. Jesus Cristo, ele é a semente real. Ele é o verdadeiro grão. E ele foi plantado. Ele morreu para que aquele grão produzisse muitos outros grãos semelhante a ele. Mas antes que esses grãos possam aparecer, após este grão ser plantado, então vem o processo de crescimento. Quando você planta um grão de trigo, quando ele brota ali apenas 2 folhas, a vida que estava no grão, ela está naquelas folhas, porém aquelas folhas não são grão. Depois temos o talo, depois temos a borla, até então chegarmos ao estágio da casca. A vida passou por todos aqueles estágios. A vida de Jesus Cristo estava em todas aquelas eras da igreja, em todas aquelas eras da igreja. Porém, muitos grupos representados na igreja eram apenas a folha, eram apenas o talo, eram apenas a borla, a casca. Mesmo que ali estivesse a vida, mesmo que aquilo servisse para um propósito de transportar, de portar o grão, mesmo aquilo sendo um transportador, um portador do grão, aquilo serviu para um propósito por um tempo. Mas quando o grão aparece, que é o objetivo verdadeiro, é o grão, é a colheita, é onde há o alimento, então todos aqueles estágios, toda aquela casca, aquela borla, tudo aquilo é juntado e queimado. A vida passou por ali. A mensagem passou entre os luteranos, passou entre os wesleyanos, passou entre os pentecostais. Era a verdadeira vida de Jesus Cristo entre eles. Porém, eles eram apenas portadores. Ali não havia o grão ainda. Por isso que eles se denominaram, porque após a vida passar por aquelas folhas, por aquele talo, por aquela borla, eles secam. Após a vida de Jesus Cristo passar por ali, eles se denominaram, eles secaram e morreram. Porém, quando o grão vem, por isso o irmão Branham diz, não pode se denominar, pois é o grão. Assim foi com esses grupos através da igreja. E por isso o irmão Branham compara o livro da vida como a planta de trigo. Como o pastor falou quarta, a planta de trigo, após o grão vir, ela não serve para mais nada. O objetivo é o grão. Assim muitos serviram, como o pastor também usa essa ilustração, como paus de escora. Numa obra, você tem aqueles paus de escora para escorar, para sustentar a obra. Porém, quando a obra está pronta, aquilo vai para o lixo, aquilo é queimado. Assim muitos, como Judas, um exemplo no Novo Testamento, eles estiveram no movimento de Deus, eles expulsaram demônios, eles participaram do ministério de Deus verdadeiro daquele dia, porém, eles tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Falando de Judas, um indivíduo. Porém, durante as eras, vemos os grupos da igreja, assim como Judas, tendo seus nomes riscados. Eles serviram como um propósito por um tempo. Porém, quando o grão vem, aquilo já não serve para mais nada. Por isso, João Batista diz que o Messias, ele ajuntaria o grão e a palha seria queimada no fogo. Ele ajuntaria o grão no celeiro e a palha ia para o fogo. O irmão Branham diz, desse modo, o grão de trigo que se tornou uma planta para a colheita é o registro da igreja. E assim como nem toda planta de trigo é o grão de trigo, e nem toda planta é usada na colheita, assim é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva, e nem é dada a vida eterna a toda a igreja. Porém, uma parte dela é ajuntada no celeiro, e uma parte é reservada para que possa entrar na vida eterna na segunda ressurreição. E a parte dela que é considerada palha,
é queimada no lago de fogo. E isto é exatamente o que João Batista e Jesus disseram, porque João disse que o trigo seria recolhido ao celeiro e a palha queimada. Jesus disse: atai o joio e então ajuntai o trigo. O movimento ecumênico atará às igrejas o joio, porque o joio deve ser atado primeiro. E embora o seu fim seja ser queimado, ele não é queimado quando é atado, mas é reservado para uma data posterior, que é no fim dos 1000 anos, ou na segunda ressurreição. Porém, uma vez que o joio esteja atado o arrebatamento pode acontecer, e assim acontecer durante o atar e a revelação do anticristo. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como visto em Daniel. O rei estará ali com sua noiva, e diante deles estarão as multidões que serão julgadas. Sim, todos estão lá, todos os livros são abertos. É feita uma disposição final de tudo. A colheita realmente acabou. Os livros outrora abertos são fechados. Então a planta de trigo é comparada ao livro da vida. Muitos grupos dentro da igreja serviram com um propósito. A igreja não é a noiva, porém a noiva ela é o grão, e ela é ajuntada no celeiro, ela é levada no arrebatamento. Porém a palha, aqueles cujos nomes nunca tiveram escritos no livro da vida, o joio, eles adorarão a besta, eles entrarão no concílio ecumênico, eles serão queimados. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.